Boa tarde. Adoro quando tem um pessoal assim da minha época. Rola umas músicas massa. Boa tarde, pessoal. Stevie Wonder, Part-Time Lover. Essa caneca maravilhosa, trouxe lá de Fazenda Nova, de Marina Pacheco, Atelier. Eu só tinha usado naquele dia e estou usando hoje de novo. Maravilhosa, aqui com a Frida. Muito boa tarde a todos que estão entrando, pessoal. Linda sexta-feira. Eu já estou com o olho inchado. Mas vamos embora dançar que a gente faz. Como é que tá a Liz, Jaicinha? Liz linda, gorda linda. Fala, Rechinha. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Muitas saudades. Fazia tempo que eu não via você, viu? Pois é, Rechinha, hoje tá quase festinha de garagem, viu? Cadê? Já entrou nossa querida Taíra Mello. Só não é minha prima, quando ela tem 2 L's. Chegou, Taíra. Estamos aqui sim, né, Taíra? E a Taíra já me enviou a solicitação de participação ao vivo. Obrigada, Taíra. Curtindo aqui um pouquinho mais o Steve Wonder. Part-Time Lover, que vai hoje para nossa playlist, né? Essa live é especial, Marlinha. Muito especial. Eu hoje estava tentando arranjar um jeito, né? Acordei com tipo um terçol. Aí meu irmão trabalha na área, meu irmão veio me dar umas dicas, o que fazer com o olho e tal. Fiz, isso vai acontecer, a pessoa que está se expondo aqui todo dia vai acontecer, um monte de coisa, vamos embora. E aí ele, compressa quente, isso e tal. E aí eu fiz, eu vou dar um jeito, né? Eu fiz, não sei se eu deixo o cabelo amarrado, não sei se eu deixo o cabelo solto. Eu me lembrei hoje muito da minha avó. Todos os sábados eu ia com a vovó para a igreja, né? E eu vou contar essa história para ela nesse final de semana. E aí quando a vovó ia me arrumar, a vovó tinha mania de prender o meu cabelo aqui, né? E fazia um rabão de cavalo, com o meu cabelo muito maior. E aí a vovó amarrava meu cabelo e eu amarrei mais ou menos do mesmo jeito que ela. Amarrei para deixar o cabelo bem cuidado. Quando eu amarrei, eu fiz a mesma sensação que eu tinha, que ela puxava tanto que fazia, vovó, tá meio apertado. E aí eu fiz isso. Hoje é dia dos avós, né? Vou ligar pra ela pra falar isso. E aí quando eu fui puxar, eu me lembrei que eu tava assim também, do mesmo jeito. E aí, estamos aqui de vovó hoje. Olá, Geórgia, tá chegando seu dia. Menininho, acabei de falar de vovó Nasci. Acabei de falar que eu amarrei o cabelo igual ela me amarrava pra ir pra igreja. E ela me puxava assim, deixava meu rabo de cavalo bem apertado. Mas você só entrou agora, olha, perdeu a piada. Estou com a minha canequinha aqui, Cris. A canequinha da Frida, desenhada, pintada por Marina Pacheco, prima de Lara, né? Marina Pacheco Atelier, maravilhosa. Olha aí, menininho, tá vendo meu olho? Eu tô cuidando, viu? Tá meio inchado, mas se eu fizer um olhar sexy assim, quase não dá pra perceber, tá? Se eu deixar o olho normal, fica um grande e um pequeno. Mas vamos embora, pessoal. A música tá boa, a piada tá boa, hoje é sexta-feira e dá vontade de rir, né? E vamos embora. Pois é, Georgia. Você tem que escolher. Já escolheu sua música para me passar? Tenho que me lembrar se você já passou. Tá chegando o nosso dia, viu? Mas vamos embora. Hoje é um dia especial, hoje é uma sexta-feira. Mas quem vai conversar aqui conosco é a Taíra Mello, tá certo? Marlinha já tá na área, Georgia na área. E vamos embora que ela vai compartilhar muita coisa linda pra gente, tá certo? Então tá bom, Georgia. É só porque é muita gente falando, eu acho que eu posso ter. Mas eu lembro que você passou, isso mesmo. Desculpe, viu? E Michael Jackson. Ela não tinha colocado Michael Jackson, não. Tinha, Georgia? Foi Michael Jackson que você tinha pedido? Ou é surpresa aí? Então eu tô total confundida. Eu vou lá dar uma olhada pra ver qual é a playlist. Mas vamos embora, pessoal. Olha, a Aline não tá me vendo direito, mas dá pra ouvir. Maravilhoso. Vamos embora. Não é surpresa nada, ninguém vai saber qual é a música. Quando chegar na hora a gente toca, fica tranquila.
Pessoal, tenho aqui, já são 2 horas e 3 minutos, quero aproveitar para aceitar logo o convite da Taíra, que é a nossa estrela do dia e vai compartilhar aqui conosco esse chá maravilhoso, tá bem? Deixa eu chamar a Taíra, e veio para ouvir a Taíra, então vamos embora. Sexta-feira maravilhosa. Olá! Oi! Deve dar um negocinho ficar esperando aí enquanto eu vou cantando, dançando. Deu vontade de dançar. Mas tem que dançar, porque eu fico sozinha fazendo isso, né? A Tudo música é bom, sobre Taíra? isso, né? Tudo A ótimo, música é Vanessa. essa, a música é pra gente dançar e botar a alma pra fora mesmo. Vamos embora. Exatamente, exatamente. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Um prazer e assim, é um presente também, né? A gente compartilhar um pouco das nossas histórias e ouvir tantas histórias lindas e inspiradoras, né? Tantas pessoas queridas aí. E claro que eu não vou deixar de falar da minha amada Marla, que é minha sócia, e Sim, Georgia, que é uma dupla mestra. E eu tenho a honra de ter claro. elas aí do outro lado, né? Para me Pois é, acalmar o coração. elas estão fechando com chave de ouro quase a temporada de julho, né? É, Geórgia entra essa semana, acho que é terça-feira, na quarta é a Alice Becker. exatamente. Olha que drupa fechando julho. É nossa dupla mestra, vamos dizer É, que assim. maravilha, que É um, maravilha. é Taíra, um a honra é prazerzão. minha, a honra é minha. Eu agradeço muito, não só a vocês, mas eu tenho dito assim, a Gláucia influenciou um bocado nisso também. Eu conversei com a Gláucia é uma linda, que eu tenho um orgulho de ser amiga, Coração, um orgulho da profissional que ela é. com certeza. E quando a gente conversou, aí a gente desliga, tu vai ver que eu dou uma ligada rapidinho e tal. Com a Gláucia eu fiz quase outra live, né? Então, Não é difícil, não é difícil, não. A gente foi consegue uma live fazer vários. privada, assim. E aí a gente conversou bastante, e aí na hora, aquele brainstorm, né? A gente falando de nomes, pessoas que eu queria chamar, mas que eu não tinha o mesmo link que ela, e aí ela foi falando, falando, falando. E aí chegou nisso, e eu sou muito, muito grata, né? Grata a vocês por ter confiado, por terem confiado, e agradecida a Gláucia pelo coração e pela indicação, tá aí a Ingrid também, que tinha sido uma pessoa que veio Linda, né? através desse meio e linda, que me fez Linda, chorar e tudo, enfim. linda. Emocionante. Mas, então assim, a gratidão é minha. Obrigada por esse partilhar. Eu aprendo tanto, mas tanto, que eu tenho uma grande honra de estar absolutamente todos os dias aqui, entende? E a gente Com já está certeza. aí fechando a segunda temporada praticamente, assim, para mim um grande privilégio. Então, obrigada, Taíra. Tu já sabe como funciona, tu pode trazer aqui a tua inspiração, conversar sobre a tua. Olha, Gláucia, ela só chega depois, É. olha. Eu não vou mais falar de você, dona Ah, Gláucia. eu já Você sei, entra, eu já sei. você entra depois que a gente fala de você, uma rasgação de cena danada. E aí agora você já nem ouviu mais. Alguém te falou, tô falando de tu, aí tu vai, pum, entrou. Aí, Ela também é um presente, né? Que a gente. E eu acho que também se encontrar num momento da estrada que é um momento também diferente, né? Mas a gente vai falar um é, pouquinho sobre isso também. com Tá bom o certeza. áudio? Tá bom o áudio? Para mim tá maravilhoso. Acho que para todo mundo, se puderem dar um feedback aí. Falando bem, dona Gláucia. Claro. E, e aí a gente. Eu só falo mal de você na sua frente, rapaz. E. Melhor, né? Os amigos são aqueles que falam né, na frente, falam mal na frente. Ou Exatamente. melhor, encorajam na frente. Melhor. Olha, já nos passaram feedback dizendo que o som tá muito bom. Então, Ótimo. vê só. É você passar a tua estrada, tua história, o teu passo a passo, o que tu quiser compartilhar que tu acha que é relevante aqui para o pessoal, enfim. E eu vou agregando naquilo que for conveniente, necessário, enfim. Estou aqui para ouvir, para tomar meu chá. Tenho 3 canecas de chá aqui para tomar. Eu tenho duas, depois eu mostro as minhas. Maravilha. Obrigada pelo convite novamente, é um prazer. Vou tentar contar um pouquinho da minha história, né? Eu acho que o mais importante da história da gente é fazer as pessoas talvez entenderem onde a gente está agora, né? Porque a gente encontra as pessoas nesse momento de vida e às vezes elas não sabem o percurso que a gente percorreu, né? A jornada, eu gosto dessa palavra, da jornada que a gente percorreu. A música é muito representativa para mim, é muito forte. Poucas pessoas conhecem essa música ligada a mim. Georgia com certeza ia adorar, né? Porque Stevie Wonder.
Eu tinha umas 3 músicas de opção. Uma era a música que marcou minha formatura, que era A Estrada da Cidade Negra. Uma outra música que marcou meu curso de Pilates, que foi Já Que Sou Brasileiro, do Lenine, conterrâneo seu aí. E essa outra música, que é do Stevie Wonder, que marca talvez a minha entrada no mundo do movimento, oficialmente, vamos dizer assim. Eu acho que lá atrás, vou voltar bem lá atrás, eu era uma criança, lógico, aquelas crianças que vão para o interior e corre, pula e brinca de tudo que é coisa de movimento, e sempre me encantei por movimento. E minha mãe brinca que eu era empreendedora desde essa época, eu inventava teatrinhos, coisas assim, eu nem lembrava disso, né? Eu criava umas peças, uns teatrinhos e cobrava ingresso na rua e tal. Mas, enfim, eu era muito serelepe, assim, e filha de pais separados desde cedo. Tinha uma separação assim no interior, era essa farra e tal, e na cidade a gente sempre vive mais engaiolado, né? Era onde eu morava, aqui em Salvador, com meu pai. E meu pai sempre muito ligado com música, ele é engenheiro, mas é um músico também nato, sempre ouviu coisas muito boas. E essa música era uma música que tocava muito na casa dele, e eu dançava tanto, parecendo uma pulga, correndo e estalando dedos para um lado e para o outro, e queria entrar no balé. E ele dizia que não, até que uma namorada dele convenceu ele a me colocar no balé clássico. Então, essa música marca a minha entrada, de certa forma, talvez a faísca, vamos dizer assim, dessa jornada, que foi entrar no balé clássico tarde, porque eu entrei aos 9 anos, né? Então, aos 9 anos de idade. Por que eu voltei lá, né? Foi através do balé que, lógico, eu vou falar um pouco da minha jornada, não só com Pilates, mas minha jornada em relação ao movimento, né? Em relação ao prazer do movimento. Eu gosto muito dessa palavra, eu acho que vou remeter ela bastante hoje, e que tem sido também muito do meu resgate. O prazer do movimento foi o que me moveu a entrar na dança, né? Então eu amava dançar, era o que eu queria, era o que me encantava, que me enchia os olhos. Eu não gostava de jogar voleibol, basquete, eu jogava, mas o que eu amava era dançar. Eu não queria fazer essas outras coisas, eu queria era dançar. E desde muito cedo, né, era uma coisa para mim, ao mesmo tempo que era muito prazerosa, que tinha muita disciplina. O balé clássico tem a característica da disciplina. E eu tive professoras extremamente generosas, e uma professora que está lá no céu, que me marcou profundamente. 2, na verdade, as 2 já estão lá no céu. Uma que foi uma quase mãe dentro da dança, e a outra que era generala, aquela jogo duro que você encosta na barra, desencosta da barra, postura ereta. Nossa. Mas essa professora, ela tinha uma característica, a gente fazia a Royal Academy, que é um tipo, né, uma linha do balé que é inglesa e tem toda uma sistemática de exames que vem um examinador internacional, e ela tinha aprofundamento em anatomia. E ela falava nas aulas sobre anatomia. Ela falava, na hora de dar pirueta, do salto, você precisa afundar e alongar o tendão e usar essa energia elástica. Isso me marcou, assim, profundamente, porque meu resgate hoje tem muito a ver com isso. E eu ficava intrigadíssima com aquilo, assim, nossa, eu quero entender mais disso. Eu, criança, eu comecei a estudar com ela com 13, 14 anos. E eu falava, nossa, que coisa interessante. Eu sempre gostei da área de biológicas. E acabou que eu, na hora de procurar uma profissão, escolhi a fisioterapia. E todo mundo, não, você não vai fazer dança? Falei, não, eu não quero fazer faculdade de dança. Eu já danço, eu quero continuar dançando. Eu quero fazer algo que agregue o movimento e tenha o movimento acoplado com essa experiência que eu tenho. E aí escolhi fisioterapia, entrei na faculdade aos 17 anos, a gente não consegue nem imaginar, enfim, praticamente uma criança, como é que a gente faz uma escolha de vida, né? A profissão que escolhe, né? Eu tenho certeza que eu escolhi a minha missão. Eu acho que a fisioterapia é uma missão, né? E trabalhar com movimento é uma missão. Então, entrei na faculdade e continuei dançando, mas não fazia os exames, e aí surgiu a oportunidade de eu prestar, na verdade, assim, não era exatamente uma seleção oficial, porque na época a companhia de dança do estado não tinha uma seleção oficial, umas aulas no Balé do Teatro Castro Alves, que é uma companhia de dança aqui do estado, e isso foi no meu 2º ano de faculdade, em 96, então eu vou disfarçar um pouquinho aqui, tá?
Sou dessa Eu vou temporada dar uma também. disfarçada aqui, tá? Mas tudo bem. Tá E em ótimo. 96 eu entrei na companhia de dança, eu estava no segundo ano da faculdade e era tipo uma louca, né? Ia para a faculdade de manhã, saía correndo, não tinha carro, pegava um ônibus que levava 1 hora para chegar ao teatro e tinha que estar 1 hora em ponto dentro da sala, pronta, de coque, de roupa para fazer aula. Nossa. E eram 6 horas de ensaio, era de 1 às 7 da noite. E lá eu tive a grande oportunidade de começar a praticar Pilates através de Alice Becker, Olha. que é nossa grande mestra. Ela era uma bailarina que não estava atuando na companhia, mas ela era professora de Pilates, então a gente tinha aulas de clássico, aula de contemporâneo e aula de Pilates 2 vezes por semana. Eu não sei precisar muito bem se foi logo que eu entrei na companhia ou um pouco depois, mas assim, eu me lembro claramente de algumas sensações, né? Uma companhia de 24 bailarinos, mulheres e homens, pessoas que vinham de diversas origens. Para mim foi uma escola de vida, né? Eu vindo de uma família muito protetora, com pessoas que vinham do projeto Axé, que é um projeto social, pessoas que vinham da parte afro, né? Relacionada a essa parte mais ecumênica, vamos dizer assim, da Bahia. Então era uma escola de vida. E eu me lembro muito claramente de algumas percepções, né? Quando ela começou a dar as aulas, uma das coisas que mais me mexeu era, nossa, essa região das costelas totalmente dolorida, eu nunca usei isso na minha vida. Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção, mexeu com coisas que eu nunca mexi. Quer dizer, eu danço há tanto tempo, já faço trabalho moderno, contemporâneo, não era só clássico, e clássico é muito, né, muito quadrado, principalmente em relação à mobilidade de coluna. E eu fiquei muito mexida, né? E sentia coisas que eu nunca tinha sentido. E, claro, num sistema de companhia é diferente da gente trabalhar de uma maneira direcionada. E eram aulas de match Pilates. Então, assim, a minha escola foi o match Pilates, match mesmo. Então, assim, a Alice dava aulas que a gente deitava no linóleo, não tinha tatamezinho macio, não tinha mat do Joseph, era o linóleo, uma toalha e vértebra por vértebra no chão, Nossa. sentindo cada vértebrazinha e cada uma que não mexia também. E construindo essa percepção, mas aí, nessa época foi em 96, eu entrei na companhia, a gente começou a viajar muito e eu continuava conciliando a faculdade e a companhia, e viagens internacionais, a gente foi para a Alemanha, Nova York, fez turnê Brasil, e aí em 98 veio o divisor de águas realmente na minha vida. Eu tive uma crise severa, assim, de coluna, e caí no chão e não levantei. Eu espirrei, deitei no palco, depois de um ensaio geral, a 1 hora do espetáculo. O espetáculo ia começar dali a 1 hora. E eu descobri, né? Aí você vai associando. Eu já estava com dor há alguns dias. As minhas amigas que pegavam carona comigo, vindo da faculdade, falavam: Taíra, você precisa ir no médico. Eu falei: eu vou estrear um balé esse final de semana. Então, depois desse final de semana, eu vou no médico. Nossa. E a vida não espera, né? Ela te empurra, né? Ela empurra você. E, na verdade, são os caminhos que tem que acontecer, enfim. E no palco de figurino, dei um espirro, saí derretendo até o chão e fui carregada. Tive que sair carregada. E de lá, fiquei no camarim, tiveram que tirar o figurino para outra bailarina que quem ia dançar e usar o figurino. E tive uma crise que eu não conseguia deitar em posição nenhuma, que me diziam para deitar, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, foi extremamente determinante, talvez, para o que eu faço hoje, para mim estar do outro lado, que é estar do lado de ser paciente, né? De realmente entender o que as pessoas que chegam para mim procurando a reabilitação, o Pilates, o movimento ou o trabalho que eu faço de terapia manual, quando o paciente fala que não consegue fazer nada, ou que aquilo mexe, interfere com todos os aspectos da vida dele. Então, isso para mim foi extremamente importante, enquanto pessoa, terapeuta, ser humano, apesar de ter uma marca, né? Uma marca psíquica, psicológica muito forte. Eu, na época, fui medicada e tudo mais, tudo era água, nada melhorava.
E aos poucos eu fui avaliada por uma boa médica que foi em casa e me medicou com uma medicação bombástica. Eu melhorei, mas passei por tudo que nossos clientes passam. Todos os nocebos de dizer que você não vai poder mais dançar, é melhor você escolher outra profissão para sua vida. Você pode ter uma crise para abaixar para pegar um brinquedo ou qualquer coisa no chão, isso já aconteceu. E todas as coisas que vocês podem ouvir. Mas na época eu decidi que eu ia continuar dançando. Ia de colete para a faculdade durante o período que a médica disse que eu tinha que ficar usando colete. Eu fiquei imobilizada 1 mês e meio com colete duro. E o namorado dirigia, me levava e me pegava. E eu voltei aos poucos a ensaiar com muito medo e tal. E voltei a estrear um balé que na época tinham pirâmides humanas, então as pessoas subiam nas suas costas, né? Então eu voltei a dançar, mas eu não sentia nada. Eu não sentia mais nada. Eu não sentia dor. Eu não sentia nada. E nessa época eu só fazia Pilates Match na companhia e eu tinha uma grande amiga no balé, que é uma educadora hoje, que foi da Fisiopilates, hoje está mais no Gyrotonic, que é Vanesca. Ela dizia: você precisa conhecer os equipamentos. Você precisa conhecer os equipamentos. Você precisa conhecer os equipamentos. E eu dizia: mas como? Eu não tenho nem tempo mais para nada. Faculdade de manhã, balé de tarde, inglês à noite, madrugada estuda. Eu não tenho isso. E aí, mesmo nesse retorno, né? Então, assim, quando eu voltei a dançar, no retorno das férias, o diretor estava demitindo todo mundo que era novo e tinha se machucado. E aí eu fui demitida. E eu estava perto de completar a faculdade, mas faltava todos os estágios. E eu tenho clara certeza hoje que era também o momento de eu decidir minha vida. Se eu ia ou continuar a dançar, ou seguir, completar a faculdade e seguir na carreira. Na época eu continuei dançando, eventualmente, amadoramente, e voltei a sentir dor. E aí quando eu voltei a sentir dor, eu já não estava no balé, já não estava praticando como antes. E aí eu liguei para Alice. E aí eu liguei para ela e falei: Alice, eu estou precisando voltar a fazer Pilates. Como é que a gente podia fazer isso? Porque agora eu não tenho emprego, eu sou só estudante. Eu sou só estudante e não tenho como pagar. E aí, na época, ela recebia... A gente tinha um processo que era um processo muito mestre-discípulo, né? A gente ficava no estúdio como assistente o dia inteiro, enfim, quantas aulas fossem necessárias, e praticava. Então, tinha momentos que a gente praticava, mas a gente não tocava no cliente, a gente só assistia os professores mais experientes. E foi uma grande escola para mim, porque todos os meus professores foram bailarinos, todos. Eu era bailarina também, mas ao mesmo tempo a reabilitação era algo que me chamava. E isso foi em 99, então foi quando eu adentrei nesse mundo que é esse universo da gente realmente, que é o Pilates. Então eu sou praticante desde 96, mas dentro do universo mesmo do repertório e do universo de repertório de equipamentos, né? E dos equipamentos, o ambiente Pilates, eu comecei em 99. E aí, daí, não parei. Até hoje eu estou dentro desse ambiente, hoje eu estou aqui dentro desse ambiente. E tive a grande honra de ser, não a primeira, calma, não sou tão jurássica assim, né, Georgia? Nem Selma, nem Gal, não sou tão jurássica assim, tá bom? Por favor, a gente chama elas de jurássicas. Eu comecei em 99, no bom sentido, lógico, né? Experientes, né, lógico. Claro. E aí em 2000 eu fiz minha formação com o Brent, com a Alice. Eu não sabia falar inglês, o Brent começava a arranhar o portunhol. Sim. Saia bom tá dia só, né? Não, só o bom dia com aquele bom sotaque. Dia! Tinha sido a primeira vez que ele veio e trouxe o filho dele ao Brasil. Ele conta que o filho dele teve contato com a música nessa viagem, que se encantou com a música e hoje ele trabalha com música também. E eu queria saber quanto tempo a Marla procurou esse ícone, esse dinossauro para colocar aqui. Não, é melhor não. Eu prefiro não saber. Melhor não, né? Então, eu tive a grande honra, né, de ter esses dois grandes mestres, o Brent e a Alice, no meu curso de formação. E daí eu vou contar, ainda voltando àquela história da relação com o movimento, né? Por mais que eu tivesse voltado a dançar,
quando eu voltei a fazer práticas de aula, lógico que me deparei com questões que meu corpo não tinha resolvido. E eu tinha dor em alguns momentos, e um dos exercícios que me marcou muito na época que eu fiz a formação foi o shoulder stand, que a gente faz no barril, no leather barrel. Então, eu não cheguei nem perto de fazer um shoulder stand. Eu deitei no barril em supino, tentei suspender uma perna dobradinha, modificada, e a outra perna, e simplesmente parecia que ia rasgar a minha coluna. E eu fiquei extremamente traumatizado com isso. Lógico, continuei praticando, mas aquele exercício ficou ali na gaveta, né, completamente na gaveta. E é interessante a gente falar disso porque uma questão que as pessoas hoje dividem o Pilates clássico contemporâneo. Para mim não existia isso nessa época. Eu entrei em contato com o Pilates através do Match. Eu entrei em contato com o Pilates através de uma nomenclatura, sim, que era diferente, mas ainda assim conectada às origens, né? O Brent tem uma grande influência da Eve Gentry e ele é um fisioterapeuta reabilitador também, tá? E, lógico, nessas situações, um grande aprendizado que é a estratégia que a gente usa dentro do Pilates chamado contemporâneo, que vamos dizer assim, há um limbo muito grande, incluindo essa nomenclatura, né? E lógico, a gente usa, e tem que ter muito cuidado. Eu procuro acho ter bastante cuidado. Eu acho que assim, o mais importante é deixar claro que qual a diferença? Na verdade, a gente eu trabalho todos os dias com repertório de Pilates na sala, mas eu também reabilito usando esse instrumento que é o Pilates. Então, nessas situações, eu uso modificações para trazer o método para aquele corpo. E naquele momento lá no meu curso, né, eu como aluna, foi por isso que eu passei também. Então, eu acho que isso me instrumentou de uma forma experiencial, vivencial, né, muito forte. Porque de certa forma, a característica do meu trabalho é bastante isso, né? Esse acesso, usar estratégias do Pilates como acesso para aquele corpo que está na minha frente, aquele indivíduo que está na minha frente. E eu acho que isso é o grande pulo do gato, na verdade, né? Que a gente fala que é adaptar, não é a pessoa que tem que se adaptar ao método, a gente tem que adaptar a pessoa, tudo bem que nem todo mundo está pronto, são outras questões, né? Sim. Mas eu passei por isso ali naquele momento e foi muito interessante, porque alguns anos depois, quando eu fui convidada para ser educadora, a gente tinha que demonstrar todos os exercícios, todos, sem exceção. E aí eu falei, cara, como é que vai ser aquele exercício que me remeteu àquele momento que eu tive lá, a crise de coluna. Como é que vai ser deitar em supino no barril, levantar uma perna a outra e levar para trás e fazer um shoulder stand? Nossa Senhora. E foi tipo, né? O corpo inteiro estremecia só de pensar. E o fantástico do método é exatamente isso. Você está praticando. E o back to basics que a gente fala toda hora. Volta ao básico, constrói o básico, exercita o básico, quanto tempo for necessário na sua vida. E aí eu fui lá, deitei no barril, suspendi uma perna, levantei a outra, levei para trás no rollover, levei para o shoulder stand. Tudo. Sem sentir nenhuma dor. Sem sentir nada. Então, esse é o literal, que é o que você fala, né? Que é a busca desse chá com Joe, né? O return to life. É você constatar que você está no poder do seu corpo. E eu acho que esse é o grande instrumento que a gente tem. E eu tenho falado, para mim, minha busca hoje, né, o que eu tenho buscado hoje, é muito essa palavra. A gente, na verdade, não cura ninguém. Eu não curo ninguém. Não sou eu que determino isso. É o corpo que se cura. E eu sou apenas um instrumento desse processo. Eu sou um instrumento que pode orientar, encaminhar, facilitar, ter esse olhar na terceira pessoa para o meu cliente, né? Porque muitas vezes a gente, quando está no olho do furacão, não consegue ter esse olhar, e a gente, na verdade, não consegue, porque a gente está envolvido dentro de várias outras questões emocionais, físicas, contextuais, ambientais, familiares. E esse olhar da terceira pessoa é fundamental. É fundamental, principalmente, enxergar que eu sou só um instrumento. E o recurso que eu tenho na mão é poderoso, porque é o movimento.
É muito poderoso. Mas ele é tão poderoso que ele permite que não seja eu o ator principal. E isso, para mim, eu acho que tem sido talvez a característica mais forte desse momento agora, depois de 20 anos dentro da prática diária com cliente, porque eu atendo, eu não ministro curso apenas, né? Eu atendo meus clientes todos os dias. Eu tenho dias que eu tenho só clientes individuais, tenho 2 dias por semana, tenho aulas de grupo, e cada vez mais eu já escutei várias vezes, eu já escutei uma vez de um cliente que falou assim, mas ninguém resolve o meu problema. E ele falou isso uma vez numa aula de grupo. E ele já tinha feito Pilates, já tinha parado Pilates, já tinha voltado. E quando ele voltou, ele tinha uma questão cervical. E eu falava, cervical, a gente precisa trabalhar também com a manualidade. A cervical precisa um pouco da mão para a gente conduzir isso e permitir que seu corpo consiga acessar isso. E ele não fazia nada, ele não vinha, ele não fazia os exercícios de casa. E quando ele falou assim, ninguém resolve o meu problema, isso era numa aula de grupo, porque assim, querendo ou não, era eu que tinha que resolver o problema. E aí eu olhei para ele e eu falei, mas ninguém vai resolver o seu problema. Você fez os exercícios de casa? Não. Você tem praticado, tem vindo para a gente trabalhar associado, né? De organizar melhor, acessar através da terapia manual para você executar melhor seus exercícios? Não. Então, ninguém vai te curar. O corpo que se cura. E ele precisa que você seja o ator principal. Você precisa ser a pessoa que assume a responsabilidade. Eu acho que isso é o mais importante, assume essa responsabilidade. Todos nós temos essa capacidade, todos os nossos clientes têm essa capacidade. E isso também é um exercício que faz a gente tirar o ego. Porque quando a gente é novo e começa, a gente acha que vai resolver o problema de todo mundo. Todo mundo já passou por isso. É verdade. Sim, Com todos certeza. nós. E, lógico, novinha, começando, você quer resolver o problema de todo mundo, você se mata de estudar para dar todas as respostas, para encontrar as respostas. E cada vez mais eu enxergo que não é isso, a gente não tem as respostas. Na verdade, cada resposta traz muitas perguntas. E eu acho que é nesse momento que eu estou hoje. Não gostaria de esquecer todas as verdades que eu acreditei, e elas continuam sendo importantes na minha vida e construíram a profissional, a pessoa, o indivíduo que eu sou. Mas eu não quero viver de verdades. As verdades não movem a gente à frente. Na verdade, é a incerteza, as dúvidas que fazem a gente questionar quem a gente é, o que a gente faz, onde eu estou, aqui e agora, para eu evoluir para um passo à frente. Então, assim, nesse processo, realmente eu sou muito grata por ter encontrado pessoas como o Brent, que tem, assim, é um grande mestre para mim, é quase, a gente brinca, ele brinca como se fosse minha filha, olhando assim meio de banda de lado, porque eu pareço a filha dele, mas não tanto. E a gente teve a grande honra, eu e Marla, de seguir ele muitas vezes, seguir no sentido de acompanhar, de ser assistente e ver o mestre com a visão holística, sempre uma visão muito holística do contexto, apesar do fisioterapeuta ter essa visão mais mecânica. Isso, para mim, no Pilates, sempre me fez olhar para o outro lado. Então, para mim, desde a faculdade, eu era menina do Pilates na faculdade, nunca teve uma coisa separada da outra. Para mim, fisioterapia e movimento sempre estiveram completamente juntos. E a fisioterapia está caminhando hoje para mostrar exatamente isso, que todas as técnicas passivas são muito menos eficientes do que você praticar movimento, exercício. Então, eu sou muito grata de ter tido ele nessa estrada, porque alguns momentos me marcaram profundamente acompanhando ele. Um deles foi quando eu fui a Miami e a gente teve um encontro só para educadores, e foi em 2005, isso, e ele estava mudando todo o currículo. E foi quando ele introduziu o conceito de medicina energética e ele começou a fazer trabalhos de meditação extremamente profundos. Nossa, eu saí completamente desestruturada, não é estruturada, né? Então, é quando acessa aquele ponto talvez mais íntimo de você, que você nem sabe como acessar. E eu voltei extremamente mexida de lá, isso em 2005, como eu falei. E foi quando também eu ouvi a primeira vez o conceito de tensegridade.
que é o conceito relacionado ao sistema facial, que é hoje também um objeto de estudo, né, dentro do meu trabalho. E aí, a gente, na época, reformulou todo o currículo da Polestar. A Polestar sempre foi muito acoplada à PMA. Vários dos educadores que a gente teve a oportunidade de estudar, porque vieram em primeira mão para a equipe de educadores, como Sherry Betts, que trabalhava muito junto a Deborah Lessin. A Sherry Betts, uma querida mesmo de coração. A Shelley Power, que hoje está na direção da PMA, que é educadora braço direito do Brent. Para mim, uma das melhores professoras que eu já vivenciei, junto com a Georgia. Não estou puxando o saco que ela está aí, não. Tá? Tive a grande oportunidade de praticar a Georgia, quem lapida a gente, a equipe de educadores, e assim, ela para o movimento realmente fora do comum. E é uma grande lapidadora de corpos, uma grande instrutora, né? E uma generosa mestra. E além do Brent, como pessoa, como pai, enfim, como um grande mestre mesmo, essa referência da gente paternal mesmo. E a Alice, claro, né? Tá sempre muito uma família, né? De certa forma a gente tem essa família. E nessa época a Polestar estava reformulando o currículo. Incluiu muito do repertório clássico, porque tinha esse alinhamento com a PMA, a preocupação da qualidade, sempre foi uma preocupação da Polestar e da Fisiopilates. E daí a gente reconstruiu toda essa prática. Então, correr atrás de novo de exercícios que a gente esquece e lembra, porque faz parte isso, né? Alguém me disse uma vez, eu não sei de quem é essa frase, Pilates é esquecer e lembrar. Gostei. Não é? Tem uns exercícios que você usa muito todos os dias, e tem uns que você deixa na caixinha, e tem aqueles que são práticas avançadas. O meu cliente do dia a dia é um perfil reabilitação. Então, para mim, básico para básico. Eu nunca tive esse questionamento, essa necessidade. Para mim, sempre me completou a minha formação dentro do repertório, que é o que considera-se contemporâneo, mas que tem uma base muito sólida. A Polestar tem uma base muito sólida, tem uma construção muito sólida. A forma de enxergar a construção do movimento, esse olhar refinado, que para mim é uma das coisas assim que eu adquiri muito dentro dessa vivência. E assim, as pessoas que fazem aula com um instrutor mais experiente, a gente sabe que às vezes um toque, 2 dicas, e aquilo que muitas pessoas usam muitas dicas, não consegue organizar, e a gente consegue com um toque ou 2 toques, ou uma mudança de posicionamento às vezes. E para mim sempre me completou muito isso. Então, assim, eu sou muito grata e muito feliz, porque eu acho que nada é à toa, realmente. Eu encontrei as pessoas certas, eu sempre tive muito próxima de pessoas que eu pude usufruir, beber muito próximo da fonte. Não tive a oportunidade de fazer aula com muitos elders, mas tive a oportunidade, cada vez que vieram segundas gerações, como Deborah Lessin, professora fantástica, Shelley Larson, e várias outras pessoas que já vieram nas conferências, a gente sempre teve a oportunidade de fazer aulas, às vezes exclusivas com essas pessoas, ou como o Eric Franklin, que trabalha com imagem, que é uma grande influência dentro da Polestar, e da visão da gente de menos é mais, né? Então, é uma escola que eu acho que é a minha grande escola, e para mim é muito... a grande busca é exatamente em cima disso, né? O menos é mais, o tanto quanto necessário, o mínimo possível, a gente usa muito essa frase, que é fazer seus exercícios, o seu movimento com o mínimo de esforço, o máximo de prazer, como dizia o Joseph, né? Exatamente. Então, eu acho que de tudo isso dentro da minha jornada, voltando à história do prazer, eu entrei no movimento por causa do prazer, ele virou uma exigência, uma autoexigência de disciplina e de organização através do balé. Ele virou um trabalho depois. Depois de virar um trabalho, ele virou um sacrifício. E não era mais prazeroso para mim. E hoje eu enxergo isso lá atrás, quando eu falei da crise da coluna. Eu acho que ele virou uma coisa sacrificante, porque a partir do momento que eu trabalhava com aquilo, eu tinha que fazer coisas que não necessariamente eu gostava, eu tinha prazer. Ele virou dor. O movimento depois virou sinônimo de dor na minha jornada. Depois ele virou medo. Depois de medo, o Pilates veio como uma redescoberta. Então, depois do medo, é possível redescobrir o movimento. E é essa a jornada que a gente pode ajudar o nosso cliente. É essa redescoberta.
e encontrar o controle de si mesmo, o controle da sua mente, corpo, espírito, e saber que você está no comando, que é você o grande responsável, que não é ninguém que vai dizer para você se você tem isso ou aquilo no exame, como eu sei que eu tenho lá, eu digo que é o exame que tem. O exame tem 2 hérnias de disco, mas eu não lembro delas. Eu faço tudo, eu pratico, eu me movimento. E depois do controle, esse refinamento. E hoje é diferente para mim. A minha prática, tanto para mim, enquanto eu trato, quando eu cuido do meu corpo, quanto quando eu ajudo também meu cliente, cada vez mais eu acho que a gente tem que buscar o prazer. Então, o prazer no sentido de descobrir que o movimento é prazeroso e o prazer em se mover. Sim. Mas, principalmente, fazer com que ele entenda, e isso também é algo que eu tenho refletido muito, que o erro é parte do acerto. Uhum. A gente, dentro da visão de Pilates, tem muito... Eu acho que a gente tem uma influência muito grande da dança no sentido estético, né? É uma busca, a gente busca a forma. Vocês não vão me ver postando uma foto desorganizada. Eu tento ao máximo, né? Aquela coisa de você tirar uma foto, não, esse ângulo aqui não tá muito bom, vamos tentar ajustar, né? Eu e Marla tirando foto é uma loucura, porque tem que mexer em vários ângulos para poder saírem as 2 certas. E, claro, cada uma com um corpo completamente diferente de uma da outra. Mas, assim, eu acho que a gente se prendeu muito dentro do Pilates, tanto clássico quanto contemporâneo, no fim, no resultado final, que é muitas vezes a forma. E não que isso seja a essência do Pilates. A essência do Pilates não é a forma. A essência do Pilates é outra coisa. É você se conectar com o seu corpo profundamente na sua prática. E você descobrir, para mim, isso é um universo, realmente, é um universo, é infinito. A cada prática que você faz, você descobre novos lugares do seu corpo. E isso é fantástico, isso é genial, né? Eu descubro e redescubro, porque a gente que já teve filho sabe o que é retomar esse corpo depois de um filho. Quem aqui? Quem sou eu? Onde estou? Eu tô em outro planeta. Sabia nem onde era meu centro de gravidade. Centro? Enfim, se fosse só o centro, né? Enfim, e assim, o resgate para mim ao prazer, a esse aspecto, tem sido muito dentro da visão do trabalho miofacial. Então, hoje eu não tenho como dissociar o meu olhar para esse corpo. E aí você vai ver as loucas das faces, agora tudo bem. Todo mundo é muito, né? A gente não é fanatismo, calma. Não, todo mundo é facial. Não, as fascinadas da face. A Glau tá aí, Marla tá aí, já entrou mais gente aí. Rafinha! E o que acontece? Eu acho que por esse olhar muito direcionado à forma, a gente começou a esquecer de construir o que esse cliente percebe de verdade. Como ele constrói através de errar. Porque tem uma visão do perfeccionismo que a gente precisa alcançar dentro do movimento, e essa coisa que a gente fala muito, não é o que você faz, é como você faz. Eu sou adepta disso fervorosamente. Ok, não tanto hoje. Hoje eu me questiono muito, será que é só como você faz, ou será que é você encontrar como fazer? Entende a diferença? Total. Encontrar como fazer empodera, eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, dá para esse cliente o poder sobre o movimento dele. Não sou eu a instrutora que mando, não sou eu que defino, não sou eu que determino a forma baseado no meu conhecimento estético, pessoal, cultural, emocional. É ele que constrói, porque esse corpo é um indivíduo, a gente não trata um pedaço, a gente trabalha com o indivíduo. E eu falo muito isso, o movimento é igual à impressão digital, ele é único. Cada pessoa se move unicamente, especialmente e unicamente. Não tem ninguém igual a ninguém. Ninguém igualzinho à impressão digital. Mesmo os gêmeos, né? Tem suas diferenças lá.
Enfim, mas dentro dessa visão do miofacial, que remexeu todas as estruturas para mim, a gente começou a formação, eu e Marla, do Trilhos Anatômicos, que é super conhecido, em 2010, não existia essa febre sobre a fáscia. Eu tinha passado por uma experiência de tratamento com meu osteopata e alguns clientes queriam fazer Rolfing. E eu perguntei a ele, o que você acha do Rolfing? Aí o osteopata, é muito agressivo, é muito ruim. E eu falava assim, eu não gosto de indicar um tratamento para um cliente sem passar por isso. E na época eu fui fazer as 10 sessões de Rolfing e foi marcante para mim. Marla me acompanha toda essa jornada e a gente trocava muita ideia. Eu falei, nossa, eu estava começando a ter aqui uma bossazinha de bison, estava bem acentuado. Na primeira sessão aquilo modificou. Então aquilo foi transformador para mim. Meu pé, que é mega supinado da dança, nossa, na sessão de pé, eu terminei, fui dar aula de pilates depois. Eu falei, gente, eu nunca me senti tão conectada ao chão e aos céus. Conectada assim, como se estivesse expandindo a energia de mim, que eu falava, eu não sabia lidar com isso. Não vou dizer que eu sei hoje, tá? Ainda não sei. Mas me mexeu muito. E aí a gente já era encantado pelo livro do Trilhos, e quando veio a primeira vez ao Brasil a formação, que foi em 2010, a gente começou essa jornada, e foi assim, foi paulatinamente tirando o RPG, que a gente já tinha formação, e a gente sempre, no nosso estúdio, como ele é hoje, ele abriu em 2007, a gente já tinha um consultório juntas, desde, Marla sabe mais de data que eu, 2005, 2004, eu não sou boa em timeline, tá? Em linha do tempo, em números, eu não sou boa com números. E aí, a gente foi naturalmente transformando a nossa prática de terapia manual com um trabalho de liberação miofacial, esse termo é bem questionado, a gente não vou entrar nesse mérito hoje, mas eu gosto mais da palavra estimulação facial. Nem tudo precisa ser liberado, tá? Existem as coisas que precisam ser liberadas e as coisas que também, dentro desse sistema, na verdade eu gosto da palavra reequilibrar tensões. Faz mais sentido para mim, porque tem questões ali que precisam ser mais acessíveis e outras que precisam de mais punch, mais tônus. Então, dentro do sistema facial, a gente trabalha também com isso. E dentro dessa busca, foi naturalmente modificando o nosso trabalho. E eu tenho uma cliente muito querida que também está no céu, tem algumas estrelinhas lá no céu olhando para mim. Deixa quieto. E ela falava, eu tratava ela no consultório, e ela falava, Thaíra, seu trabalho se transformou demais. É muito diferente hoje. É muito diferente quando você toca. É muito diferente o que a gente consegue acessar no nosso corpo. É muito diferente como você está. E assim, não tem como não mexer quando você toca outra pessoa. Com os aspectos energéticos e com várias questões que vêm junto. E eu me machucava muito quando eu fazia isso às vezes. Eu mexia nas pessoas. E as pessoas tinham, às vezes, alguma questão na cervical. No outro dia, eu estava com aquela dor na cervical. Olha, o que acontece? E isso já me mexia há algum tempo. E uma vez ouvindo, olha ele lá, o Brent falar, como é interessante, eu e Marla assistimos a mesma aula. Ela se marcou por uma coisa. E eu me marquei por outra coisa. Ele falou sobre a energia da célula saudável, do corpo saudável, e dessa conexão com a energia da Terra, que é a mesma frequência energética. E aí eu parei e fiz, a energia da célula saudável é essa energia, e quando a célula não tem saúde, está adoecida, tem outra energia. Eu estou virando uma antena parabólica. Tô capturando Eu não sou fio terra. E aí eu parei para refletir o quanto que a gente que trata e trabalha com pessoas manualmente ou simplesmente ao trocar energia dentro do ambiente, que no meu caso tem tatame ainda, que é isolado. E eu mexia muito nos clientes, às vezes no estúdio de Pilates, eu não faço mais isso hoje de jeito nenhum, porque tinha aquela coisa de mexer no final. Hoje eu falo para eles, Pilates é aula de Pilates. Terapia manual, 15 minutos não dá certo. Marca uma sessão para a gente fazer terapia manual, 1 hora, para eu ter tempo de avaliar e de realmente reequilibrar o sistema como um todo, que é a visão do miofacial. Você não começa a mexer na cervical da cervical, você começa a mexer lá pelo pé, muitas vezes, ou no quadril, enfim. E aí, isso é fantástico, né? Porque você pode acessar esse corpo sem acessar a dor, sem acessar o ponto
vamos dizer assim, mais sensível emocionalmente, de cargas que vem ali. Então, pouco e aí, tempo. Então, pouco tempo. Na verdade, o primeiro acesso, o seu acesso mais incisivo. Na verdade, eu brinco que a gente vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai comendo pelas beiradas. E em camadas também, né? Você vai acessar uma camada e outra camada. Exato. Mas, voltando à história do fio terra, então aí naquele momento eu refleti, poxa, eu preciso ser o fio terra, não uma antena parabólica. Eu não posso absorver para mim. E aí vem aquela história da responsabilidade, enquanto instrutor, essa responsabilidade ser minha. Enquanto terapeuta, essa responsabilidade ser minha. Eu sou apenas um instrumento. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Literalmente, quando eu faço minha oração diária, e principalmente quando eu estou com meu filho, eu friso muito isso. A gente tem que agradecer por ser esse instrumento. E é uma missão. Eu realmente acredito que é uma missão. Lidar com pessoas não é fácil. Nós temos nossos dias bons e outros não tão bons. Nós temos nossas privações de sono. Nós temos nossas privações, né, de hormônios. Sim. Enfim, né? Nós oscilamos, como todas as pessoas que chegam a nós. Mas receber com essa palavra, desse acesso, de entender que a gente é apenas um instrumento, e que a gente é também um instrumento de reencontrar o prazer em se mover, me modificou enquanto instrutora. A instrutora é muito perfeccionista, extremamente, quem me conhece, tem um monte de gente aí, já conhece, né? A metódica, a que tem que estar tudo certinho, organizadíssimo. Não estou dizendo que eu não, continuo sendo assim, tá? Mas eu acho que me deu um espaço de olhar mais recuado e permitir que esse cliente experimente mais. E aí o foco muda da forma para a experiência. O foco não tem que ser a forma. E Pilates nunca foi forma. Mas a gente acaba conduzindo assim, dentro dessa rotina de entendimento que todos têm que fazer aquela aula quando você faz uma aula em grupo. Então todos buscam aquela mobilidade da torácica. Mas nem todo mundo tem. Exato. E o acesso através do trabalho miofacial, para mim eu gosto dessa palavra acesso, o recurso que é o trabalho miofacial, ele me deu mais possibilidade de acesso, mais fácil, mais prazeroso, para quando eles vão praticar determinados exercícios, ser simplesmente leve e bom. Isso é que é genial. Isso é genial. Você conseguir trazer isso para aquele cliente que se sente desafiado, para ele descobrir que pode fazer aquele exercício e que parecia uma coisa muito difícil e mirabolante e é simplesmente bom. É bom eu descobrir que os meus limites foram vencidos sem ter alguém, né? Dentro dessa visão mais, né? De forçar a barra. Eu acho que tem sido muito transformador ver isso nas pessoas. Ver o brilho no olhar quando você encontra aquele clique, né? Que apareceu. Sim. Nossa, isso aqui eu nunca senti no meu corpo. E eu tenho, como eu falei, muitos clientes de rehab e várias questões que talvez eu não acessasse, hoje eu acesso de uma maneira diferente, né? E, claro, eu gosto sempre de deixar muito claro, eu acho isso importante também, não é uma salada mista, ok? Não é salada mista, mistura tudo e vira tudo uma coisa só. Eu tenho momentos da aula, por exemplo, hoje eu começo muito fazendo aquecimento através dos alongamentos dinâmicos miofaciais, ao invés de começar já... No Pilates contemporâneo a gente não costuma começar no 100, que é uma tradição do clássico. A gente trabalha a respiração, mas trabalha um 100 modificado. Tenho muitos clientes com patologias cervicais avançadas, avançadas. Não é coisa simples, não. É coisa já, né, de artrodeses, enfim, dores muito significativas, enfim. E aí você começa a acessar por outros caminhos e aí começa a permitir que esse cliente faça um trabalho, como vários abdominais do Pilates, que demandam muito da cervical, demandam, né, de um trabalho muito forte para esses clientes. Então, normalmente eu começo a aula, às vezes, com um trabalho mais direcionado ao miofacial,
Em nossas sequências, hoje a gente tem um trabalho no estúdio, que a gente tem aulas de grupo, 5 aqui em Salvador sempre foram mais alunos do que no Sul, né? Nos Estados Unidos também, você tem aulas de reformer com 20 pessoas, muitas pessoas. Aqui, como o trabalho sempre foi individualizado, a gente tem menos alunos que lá, mas mais do que no Sul do Brasil. No Sul do Brasil, normalmente os instrutores trabalham com 3, 2, 3, a gente trabalhava aqui com 6, 7. No nosso estúdio, a gente trabalha com 5. E hoje eu mudei o sistema de trabalho no estúdio. Eu trabalho com 5 equipamentos similares, ou em algumas variações, por exemplo, o trapézio e o wall, porque eu tenho clientes com artrose avançada de joelho que não conseguem ainda ir ao chão. Eu já tenho indicação cirúrgica, mas a gente está adiando. Claro. E normalmente tem a sequência de trabalho do Pilates, mas tem alguns momentos que eu insiro um trabalho miofascial e eles já sabem. Isso é miofascial, né? Porque eu sempre pontuo. Esse trabalho é miofascial. Então, a gente introduzir isso, que tem muitas características extremamente ligadas ao que Joseph fazia. Olha que interessante. Para mim tem sido um resgate, assim, porque Joseph, lógico, estava muito à frente do seu tempo, a gente já sabe disso, mas assim, durante muito tempo, os alongamentos balísticos, por exemplo, o sol tinha que serrar. Que absurdo, o alongamento balístico é um crime, é um absurdo fazer isso. E a gente passou muito tempo proibindo o nosso cliente. O cliente balançava, chegava, aquele cliente que vai lá na praia, porque aqui tem os lugares que o pessoal assim, você vê as pessoas fazendo alongamentos lá, esdrúxulos, né? Tipo um jogador de futebol, e aquele do pé assim, que tá todo inclinado. Nossa. E aí chegava, queria balançar e você fala... Não pode. Claro, e aí hoje é interessante você conduzir, não é de qualquer jeito, tem uma condução para fazer esse trabalho elástico. E aí eu tenho uma cliente que fala assim, eu fazia escondido. Porque eu me sentia bem. Eu me sentia bem e eu gostava, fazia bem para o meu corpo. E mesmo sabendo que não podia, eu fazia escondido. Nossa, meu Deus. Como assim? Quanta coisa que a gente começou a aprender que era para não fazer, que não são verdades absolutas. Nunca foram. E Joseph já sabia. Joseph já fazia. Ele fazia muito trabalho elástico. Esses trabalhos de ir e vir, os balanceios, os rolling like a balls, os saltitos que ele fazia no início. A gente vê as aulas do Jacob's Pillow, né, da companhia de dança, vários saltitos de aquecimento. Ele vem das artes marciais, da dança, do treinamento, né, de policiais, ele já usava isso. Tantas coisas que, de certa forma, a gente pode e deveria resgatar, porque cabem a esse ambiente. Esse ambiente é muito, muito generoso, né? No sentido de permitir para a gente construir o movimento e experimentar, olha ela de novo, essa palavra, experimentar o movimento, né? Claro. E trazer esse poder para o nosso cliente. Ele tem o poder de fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, Taíra. 2 minutos. Eu não sei se a gente consegue. Eu não sei se a gente consegue encerrar aqui em 2 minutos. Resumir em 2 minutos. Mas enfim, é um pouco de onde vim, onde estou, né? Vim desse processo dentro da dança e tem sido um resgate para mim de coisas que eu vivenciei na dança e que eu parei de me permitir com a fisioterapia. Né? Com a visão fisioterapeuta. Rafael tá rindo, né? Eu falo muito, né? E eu pensando, meu Deus, eu não vou falar de conteúdo, vou falar de mim, não vai dar tempo. Não, eu nem espero. Eu não consigo nem imaginar que tu vai terminar em 1 minuto. Não, eu vou terminar em 1 minuto. Então, eu acho que, assim, de tudo que é mais importante dentro do trabalho que a gente faz com o nosso cliente, é isso. Resgatar esse prazer em se mover, esse poder, essa habilidade, essa conquista que é diária e eterna. Porque ela é até o fim da vida. Tem vida, tem movimento. Tem movimento, tem vida. Não tem movimento, não tem vida, não tem saúde. E eu tento trazer isso para o meu filho também. Nossas brincadeiras são em movimento, são brincadeiras de mover, são... Movimento trazer cura. o prazer. Trazer o prazer. Eu não queria, né, falar igual a Glaucia, né? Glaucia, movimento cura. O Joseph falou, mas a gente sabe. Eu gosto muito do motion slotion. Movimento é a loção. É o que hidrata, é o que permite, é o que traz ao nosso corpo saúde plena. Saúde plena, né? Dentro de todos os anos. Eu vou te pedir uma coisa.
Eu vou encerrar essa live e a gente vai entrar por mais 5 minutos. Tu pode? Ok, gosta. Posso. A gente entra 5 minutos. Tô Não pode aqui. ser mais que isso, mas a gente vai Não, encerrar. Ai. Vamos lá. Marla. Tome um golinho do seu chá, que eu tenho uma caneca exata igual essa sua. Eu amo. É isso aqui, né? É isso aqui. Né? O essencial é invisível aos olhos. É isso mesmo. Exatamente. Hoje eu não vim com ela. Se a gente tivesse combinado, eu tinha trazido ela. Olha, e todo mundo entra de volta, mas deixa eu dizer. Marla, 1 hora a mais não, senão não vão aguentar. Não. Eu falando aqui mais 1 hora, tá? 8 horas falando sobre um tema de, né? Um tema de pilates ou de faixa, tudo bem. Mas eu não duvido nada que você conseguiria esticar. Eu quero só dizer aqui uma coisa. Olha, cadê a Glaucia dizendo? Pelo menos agora eu sei que quando a gente se encontra, não sou eu a única culpada de falar demais. A gente passa as madrugadas conversando, as duas loucas. Ai. Olha, eu pedi para voltar e obrigada por você poder, obrigada a todos que voltaram, por uma única razão. Não só por uma única razão, mas tu falou muita coisa linda e eu fui só ouvidos, né? Eu precisava publicamente dar a minha contribuição do que isso significa para mim, sabe? E eu acho assim que todo mundo me conhece e sabe como hoje o que enche meus olhos, a menina dos meus olhos, por exemplo, tem sido o trabalho clássico. E eu já trabalhei no trabalho, né? Já trabalhei muito no contemporâneo. E qual o objetivo de tudo isso? Ver o quanto a gente consegue se apaixonar e no fundo tudo é movimento. E tá tudo bem se eu me identifico com um ângulo, tu se identifica com outro ângulo, desde que todos estejamos envolvidos com o movimento, com essa cura e com o objetivo final, né? Uma coisa que tu falou lá no início que eu queria deixar muito claro também é como quando as pessoas dividem Pilates clássico, Pilates contemporâneo, parece que clássico é tudo de um jeitinho só e contemporâneo é tudo de um jeitinho só. Existe um contemporâneo com base, com fundamento, né? E por isso que eu tenho tanto orgulho e assim, tenho esse envolvimento de admiração e de orgulho pelo que vocês fazem, porque eu sei a base e o fundamento de tudo que está envolvido, né? Assim como dentro do clássico, existe toda uma lógica e imersão em quem se aprofunda e existe aquela percepção de quem fez algo muito rápido e acha que fazer o Pilates clássico é só seguir uma ordem de exercícios e ter um pedal pull ou foot corrector, e não é bem isso, né? Pilates nunca se tratou disso, né? Nunca. Então, eu também sou muito estudiosa e muito admiradora do trabalho do Joseph. E quando eu vejo você fazendo as conexões com o trabalho do Joseph e as palavras dele dentro daquilo que te enche os olhos, eu fico apaixonada, entende? Eu fico encantada. Então, tu estás encontrando dentro do que tu acredita e dentro do que tu faz, e esse trabalho miofascial, dos trilhos e tudo, isso realmente eu vejo em quem tem experiência com isso, eu vejo um amor aflorando do tipo, Vanessa, como assim você ainda não conheceu isso, sabe? Muda tudo, muda muito. E eu percebo, e é muito claro isso, sabe? Hoje, qual tem sido a minha imersão dentro do próprio Pilates? Que aí, falando isso, né, do Pilates clássico. E eu enxergava o Pilates clássico no início muito preto e branco. E hoje eu costumo ver todos os tons de cinza. E 50 tons de cinza é sexy, entendeu? Você consegue ver muita coisa. Mas em tudo na vida, né? A gente tem os extremos e eu gosto dessa analogia também. É claro. Com então, certeza. A intenção dentro desse chá, tu entendeu desde o início, e até antes, eu acho, de estar aqui, tu entendeu? Que é a gente inspirar. E se eu chegasse aqui para falar
Pilates clássico, só não sei o que, não sei o que. Eu ia encantar umas pessoas que olhassem para isso e dissessem, que massa, eu gostei disso. Mas tem outras pessoas que vão olhar e vão dizer, não consegui me alinhar com isso, tudo que Vanessa está falando. Então, e agora acabou de se conectar com a tua ideia. E essa é a intenção, fazer com que essas pessoas se encontrem na tua fala, na minha fala, na fala da Glaucia, na fala da G, na fala da Sandra, na fala da Georgia, e aí se encontre e tá tudo bem, porque se ela se encontra, ela vai fazer um grande trabalho. E o objetivo final é cuidar do nosso público, transformá-lo. Né? Exatamente então, isso. Eu sou agradecida por isso. E eu sou muito, muito grata por tuas palavras. Eu estava aqui boba ouvindo. Só tem uma coisa que eu não perdoo ainda. Da próxima vez que você vier para Recife e for só no Mote e não for no Pilates Zone, eu mato vocês. Tava aí do lado, né? Pois é. Ele nem apareceu aí, esse tratante. Não. Nem apareceu. Mas ele comentou... Ele é um tratante. Você é um tratante. Eu vou em agosto, olha, eu vou estar em agosto. Eu fundei o Mote, então eu sou a principal cliente. Eu sou a principal cliente do Mote, mas é digno de uma visita no Pilates Zone, que está dentro do mesmo imóvel, entendeu? Tá combinado. Eu tô aí em agosto, eu vou lá no Zé em agosto. Que massa! Acho 23, 20 e poucos, eu acho, uma coisa assim. Esse final de semana, se for 20 e poucos, 20 eu vou estar... você não vai estar aí. Eu vou estar, olha só. A Marla tá aqui, estaremos as duas, é verdade. Vai estar eu e Marla no mesmo fim de semana em Recife, creia. Caramba, é inacreditável. Isso é sacanagem. Eu vou estar em São Paulo, no evento dos 10 anos lá. Eu vou estar, tô há 2 anos já que eu estou contratada para isso, olha só. Não tem como, entende? Não, aí conciliar a agenda é a coisa mais difícil. Não, eu acho que é bem isso, você falou. No fundo, tudo se trata de movimento. Com a Glaucia. Não é Glaucia, mas eu vou estar com ela em setembro. Eu vou estar com ela em setembro. A gente vai estar em setembro lá, uma enchendo o saco da outra, falando horas a fio. Eu acho que tudo, no fim das contas, é isso. Se trata de movimento e de trazer a sua verdade de se mover para o seu cliente, né? E se é assim, ou se é A, é B, ou C, em termos de nomenclatura, eu vejo que a maioria das vezes o cliente não sabe. Mas se tem qualidade ou não, ele sabe. Ele sabe diferenciar um trabalho de qualidade de um trabalho sem qualidade. Isso eu acho que a gente fala muito aqui. Eu vejo que a minha clientela é uma clientela muito exigente, muito informada, e ela sabe diferenciar, e ela quer entender, ela quer que a gente explique um pouco mais a fundo. E tem clientes que têm esse perfil, que querem entender mais a fundo. Mas eu acho que só para encerrar, é aquela coisa de, como eu falei antes, eu realmente acho que cada vez mais a gente tem que ter menos verdades absolutas. Não existem. Não existem verdades absolutas, nem mesmo dizer a minha verdade, a sua verdade é a verdade. Não, existem muitas verdades. Assim como o movimento, a impressão digital de cada um é uma verdade. Então, dentro da sua verdade, de você estar verdadeiro, construindo essa sua verdade aqui e agora, e vendo que isso não é absoluto, que você está em modificação, eu gosto da palavra remodelamento, estou bem no sistema miofascial, né? Remodelamento, a gente está em constante remodelamento, de tudo, da vida. É verdade. Da vida. Entre o ideal eu vou e o lhe real. dizer uma coisa. Dona moça, você vai me dar muito trabalho para fazer o resumo, porque você é a pessoa das frases. Eu? Não, gente. Não sou, não. Tu tem muita frase, nossa senhora. Muita. Tu tem noção não, depois que eu não te passar, tu vai ficar chocada. Eu não sei, nem sei quais foram que eu falei tanto. Amei. Gente, amei. Obrigada a todo mundo que esteve aí, que me aguentou voltar. Vou te passar algumas aí. Obrigada, Vanessa, pelo carinho. Obrigada pelo convite aí, viu? Obrigada por tudo a você. Aí. Boa sorte. Obrigada aí. a você. Foi Parabéns. maravilhoso. Muito obrigada por ter aceito a gente esticar esses minutinhos. Obrigada, Marlinha. Obrigada, Gel. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Glau. E a gente vai se falando. Eu vou te ligar rapidamente, só para agradecimento, mas, né, direto. Mas obrigada por teu tempo e por tua luz aqui, tá? Eu que agradeço. Lindo resto. Beijo a todos que participaram. Amém. Deixa aí salva, tá? Massa. Tranquilo. Beijo. Ótimo. Beijo. Cheiro. Tchau, tchau. Tchau.